Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Desejamos a todos votos muita paz, que Jesus abençoe esta nossa reunião em família. Não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos aqueles que vamos participar deste Evangelho. Vamos preparar o ambiente no nosso lar, vamos preparar a nossa mente, serenar o nosso espírito e para isso vamos escutar uma canção. Página 26, Caminho Novo. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração. Não te desesperes neste mundo velho. Lê o Evangelho, que é consolação. Lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu a vida à reparação. Toma a tua cruz, vem vencer a morte, encontrar o norte com nosso Jesus. Meu irmão na dor, que perdeste a fé e andas sem maré de vil poluição. Não te perdas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás luz e mudo monte, a luz do horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor, à luz do Senhor, à luz do Senhor. Jesus, Senhor das nossas vidas, te rogamos as bênçãos para este momento de estudo e de reflexão da tua boa nova. Envolve-nos, Senhor, nas tuas doces vibrações, inspira-nos, Mestre, e auxilia-nos para que entendamos. Mostra-nos o caminho do bem, para que possamos evoluir moral e espiritualmente. Que possamos ficar, Senhor, mais enriquecidos com os teus ensinamentos. E para que possamos
colocá-los todos os dias em prática. Jesus, em teu nome e em nome da espiritualidade amiga, iniciamos este nosso estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Itens 9, 10 e 11. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela pomos-nos em sintonia de pensamento com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos incumbidos da execução das suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos vem ao nosso apelo, quer quando o nosso pensamento chega até ele. Para nos darmos conta do que se passa nesta circunstância, precisamos conceber todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, como aqui estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido recebe uma impulsão da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Logo, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente é proporcional à energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece chega aos espíritos, em qualquer lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação visa, sobretudo, aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Ela não tem por fim materializar a prece, mas tornar o seu efeito inteligível, mostrando que pode exercer a ação direta e efetiva. Ela não deixa de estar menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e que é único a torná-la eficaz. Pela prece, o homem chama assim o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde por excessos que cometeu e arrasta até ao fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a sua cura? Não, pois que teria podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, é o item 97, Pensamento. É o sumo da razão, o tudo e o sempre em ti, em nós, porque expressão do infinito que é Deus. Tudo é pensamento, que posto em marcha, vai ao encontro dos alvos ou da razão de ser em nós. No exercício filosófico da vida, ele é amor, paixão, indiferença, raiva, ódio, rancor, animosidade, paz, concórdia, perdão, arrependimento. É tudo. Reflete, todavia, medita sobre se aquilo que te vem à ideia pensar de alguém, se fosse dirigido a ti,
te agradaria ou não, se gostarias ou não, se desejarias ou não, e separa o que seria bom ou seria mau. Nesse exercício diário, propõe-te arrancar, expulsar, eliminar o que não gostarias para ti e exteriorizar, praticar, fazer aquilo que te agradaria fosse feito. Pensar é agir, porque todo o pensamento já avançou na direção do centro de preocupação e não conseguirá jamais trazê-lo de volta. Se for bom, ser-te-á devolvido na mesma moeda. Se for mau, certamente que voltará com igual intensidade. Escolhe o que é melhor para ti, sem demora. Consideramos nas explicações que o Espiritismo, que a doutrina espírita, vai dando sobre este tema da prece, e particularmente da forma como ela se irradia, dos esclarecimentos mais consentâneos com aquilo que é o nosso atual entendimento. A prece é, portanto, não aquilo que julgamos possa existir ou não existir, é de facto comprovado pelos espíritos que, como vibração mental, como exteriorização do espírito que somos enquanto encarnados ou na situação de desencarnados, é um movimento que faz acionar determinado tipo de ambiente à nossa volta. Os espíritos vão-nos retratando e vão-nos dizendo, paulatinamente, determinado tipo de novas questões para que o homem, na sua investigação, no seu entendimento maior, possa ir procurando por ele próprio as condições que nos possam ir dizendo, de facto, estas realidades que passam muito para além daquilo que são os conhecimentos atuais. E quando eles nos falam que o pensamento, como atributo do espírito, como a inteligência também é, se propaga com uma velocidade incomensurável através de um fluido que nos dizem chamar-se cósmico ou universal, onde os espíritos encarnados, como nós somos, e os desencarnados estamos envolvidos, a nossa força mental que exercemos através do pensamento irradia-se com essa velocidade e com essa profundidade e vai ao encontro dos locais, das pessoas, do que quer que queiramos colocar na nossa mente. Isto para dizer que, de facto, a prece tem uma força que nós não imaginamos e que é audível, é perceptível. Por quem? Porque aqueles que no mundo espiritual podem aceitar estar incumbidos de tentarem decifrar aquilo que são os pedidos ou os agradecimentos ou, sei lá, outras situações que podem inserir-se naquilo que são os movimentos do pensamento que dirigimos ao mais alto, e eles do lado de lá, os espíritos bons, que têm essa finalidade e essa responsabilidade, detectam aquilo que nós estamos a transmitir. É uma força que nos dá ânimo, porque nós, sendo espíritos, particularmente agora neste corpo, temos que conhecer as realidades do mundo espiritual. Temos que nos conhecer a nós próprios. Temos que conhecer o que é o pensamento, o que é a oração, o que é a prece. E a prece é o alimento do espírito, como o alimento que nos alimenta e nos dá força ao corpo, nos permite ter condições fisiológicas para conseguirmos vivenciar as nossas atividades do cotidiano. Então que a prece seja esse alimento forte que cada vez mais e com cada vez mais força consigamos pôr à disposição daquilo que temos connosco. Espíritos que somos, pertencendo ao mundo espiritual e temporariamente no corpo agora, somos obrigados todos a orar, particularmente a Deus, a lançar-lhe aquilo que são os nossos pedidos, as nossas angústias, as nossas explicações, os nossos agradecimentos, seja o que for. Porque tudo é audível, tudo do lado de lá
é observado. E sendo assim, que nos respeitemos a vontade de Deus, porque tudo aquilo que Ele vê e tudo vê, vai ao encontro daquilo que são as nossas necessidades. Não tenhamos dúvidas disso. Então que a prece, essas orações, sejam uma força no nosso dia-a-dia, para que o nosso dia-a-dia cada vez mais se torne compatível com aquilo que é a nossa realidade, como espíritos que somos, que vamos regressar ao mundo espiritual. E por esse efeito e por esse facto, temos que começar a entender melhor como é que podemos cada vez mais, mesmo agora, na Terra, no corpo, entrar em contacto com o mundo de onde viemos. Para compreendermos este item do Evangelho, que é a ação da prece, precisamos naturalmente de compreender como funciona o pensamento. Todos nós compreendemos que o ser espiritual que somos tem uma faculdade que é a de pensar. E, portanto, o pensamento é um atributo do espírito. E o pensamento é algo que nós elaboramos e que, naturalmente, transporta não só informação, mas transporta sentimentos, emoções e, naturalmente, a nossa vontade. Quando nós recebemos pensamentos na nossa mente, nós, não é, devemos vigiar, ou seja, analisar o teor desses pensamentos e filtrar aquilo que nos é conveniente daquilo que nos possa prejudicar. E quando nós estamos nesse exercício da análise dos pensamentos, e que podem ser nossos, não têm que ser pensamentos que outros nos dirigem, nós, naturalmente, que antes de os dirigirmos a alguém, não é? Temos que determinar em nós essa vontade. Temos que estabelecer em nós que nós temos vontade de emitir determinado pensamento. Então, na nossa vida, nós temos muitos pensamentos ao longo do dia que transportam as nossas emoções, os nossos sentimentos e que, na maior parte das vezes, são dirigidos a alguém com quem nós vamos lidando, com quem nós vamos estabelecendo essa ligação via mental através do pensamento. Para nós percebermos como é que isso funciona, os espíritos disseram-nos que nós estamos todos mergulhados num fluido que eles designaram de fluido cósmico universal. E que é dentro ou através desse fluido cósmico universal que os pensamentos viajam. Da mesma forma que as nossas palavras, não é, são audíveis aqui na superfície da Terra por causa da atmosfera que, naturalmente, permite que este som se propague. E, portanto, da mesma forma, o pensamento funcionaria de maneira igual. Então, isto é muito importante para quando nós nos decidimos a orar. Porque quando nós decidimos orar, fazer uma prece, como vimos também nesta leitura, nós podemos ter 3 objetivos, não é? Pedir, louvar, agradecer. Mas, quando nós iniciamos uma prece, nós estamos a dirigir esse pensamento a alguém. Se nós estamos a pedir alguma coisa para nós, ou pedir alguma coisa para outros, para outras pessoas, nós normalmente, não é? Elevamos o nosso pensamento àqueles seres que nós achamos que são os que nos podem ajudar. E, portanto, seja Deus, seja Jesus, seja Maria, seja qualquer outro espírito mais evoluído, nós estabelecemos uma ligação mental. O nosso pensamento é dirigido a esse ser. E a vontade
a fé, a certeza, a convicção com que nós dirigimos esse pensamento levará naturalmente maior intensidade ou menor intensidade. E depois o pensamento transporta aquilo que nós estamos a pensar. Se estamos a pedir para nós ajuda, não é? Nós estamos a emitir essa súplica, esse pedido, e naturalmente que se estivermos concentrados, nós vamos receber de volta as bênçãos em forma de vibrações, de fluidos, de energia, daqueles a quem estamos a dirigir o pensamento. Numa primeira, benefício direto que nós temos através da prece. Mas quando nós estamos a pedir não só para nós, mas para os outros, ajuda, alívio das suas dores, dos seus problemas, etc., nós estamos, muitas das vezes, a dirigir também o pensamento a esses companheiros por quem pedimos. Porque ao lembrarmos deles, na nossa oração, na nossa prece, nós estamos automaticamente a direcionar também o nosso pensamento para eles. E então, aquilo que nós temos de melhor em nós, esses sentimentos que nós estamos a colocar no momento da oração, vão ser transportados pelo pensamento e vão atingir, vão chegar a esse ser por quem nós pedimos. E, portanto, aquilo que nós dirigirmos nesse pensamento vai produzir algo naquele a quem o dirigimos. E, portanto, na oração, nós temos aí um instrumento de ajuda para nós e para aqueles que sofrem, para aqueles que necessitam e por quem nós pedimos. Então, nesta noção que nós precisamos ter, é importante lembrar que não chega só deitar palavras cá para fora quando estamos a orar. Se nós estivermos a rezar um Pai Nosso, por exemplo, e só estamos a dizer Pai Nosso que estás no céu, santifique, sem pensar aquilo que estamos a dizer, sem dirigir o pensamento ao Pai, a quem estamos a sintonizar, a quem estamos a pensar e a pedir-lhe. Se nós não fizermos isso, o nosso pensamento não está a ser dirigido a ninguém. Estamos apenas a verbalizar palavras. Estamos apenas a deitar palavras cá para fora. E muitas das vezes, no meio dessas orações, ainda temos pensamentos que não têm nada a ver com a oração. No meio do Pai Nosso, da Ave Maria, estamos a pensar nos problemas do dia-a-dia, nas coisas que temos para fazer e, portanto, essa prece, essa oração, não teve qualquer efeito. Então é importante, e nós vemos aqui nestes esclarecimentos dos Espíritos, é importante que a gente se concentre, que a gente serene o nosso espírito, que a gente procure ter um momento de serenidade para poder concentrar-se e levar o pensamento, fazer o pedido, fazer o louvor, fazer o agradecimento que tivermos que fazer, para que nessa ligação, como se fosse uma ligação energética, nós possamos também receber as bênçãos que a oração proporciona. E relativamente àquilo que a gente pediu, já temos vindo a falar neste capítulo, nem sempre a gente recebe aquilo que pede, porque também nem sempre a gente faz a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Foi o que Jesus nos ensinou. Então, se nós não fizermos nada, como o exemplo que estava ali no texto, ou seja, se nós temos excessos na nossa vida, como temos excessos, levamos a que o nosso organismo adoeça, a que ele contraia uma enfermidade, e depois achamos que basta fazer uma prece, um pedido para Deus nos atender e nos curar. As coisas não funcionam dessa maneira. Assim como para os problemas que nós temos na nossa vida, aquilo que os espíritos que recebem os nossos pensamentos, estas nossas orações, aquilo que eles fazem é envolver-nos, é trazer-nos paz, tranquilidade, força, coragem, ânimo, para que a gente possa ultrapassar esses problemas. Muitas vezes até podem intuir-nos ideias para que a gente possa
encontrar a solução para eles. Mas depois temos que ser nós a agir. Eles não vão fazer o trabalho por nós. Então é importante nós percebermos que o pensamento, quando nós estamos a orar, é, por assim dizer, o essencial, porque ele vai transportar as nossas emoções, vai transportar a nossa fé, se nós estamos a dizer aquilo porque cremos naquilo que estamos a dizer, porque estamos a transmiti-lo com toda a pureza e sinceridade, ou se apenas estamos a tirar palavras sem pensarmos naquilo que estamos a dizer. Em primeiro lugar, queremos agradecer e louvar, meu Deus, meu Jesus, por mais uma vez termos estes momentos do nosso Evangelho no lar, em que nos sentimos felizes, porque sentimos a Tua presença, Jesus, através da serenidade, da paz que sentimos, que nos envolve, e a alegria por sabermos também que junto desses Teus mensageiros também vêm familiares nossos amores desta vida e de outras que nós agora não recordamos, mas também estão presentes para nos dar também a força, a coragem, para seguirmos seguindo-te, Senhor, para não nos afastarmos dos Teus ensinos, porque só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Então, como disseste, pedi e obtereis, nós agora também te queremos pedir, Senhor, com todo o nosso sentimento, que somos capazes, com todo o amor que somos capazes. Te queremos pedir, Jesus, por todos os lares, por todas as famílias, principalmente por aquelas que vivem momentos difíceis, momentos, Senhor, de desamor, de incompreensão, de intolerância, onde há violência. Que oramos por eles, que também eles te possam encontrar, Jesus, para que haja entendimento, para que haja indulgência entre todos, para que assim prossigamos com o nosso compromisso, cada um de nós, na nossa caminhada. Te queremos pedir também por todos aqueles irmãos que no mundo terra, Senhor, também não têm lar, por todos os que sofrem a solidão, mesmo tendo lar, que sofrem, Senhor, quando são idosos, muitos deles, quando vivem ainda com os seus familiares, são maltratados por aqueles que se esquecem, que também os trataram com todo o amor, perderam noites, que sabe Deus quantas dificuldades também passaram para que nada lhes faltasse. Lhe devem a vida física e aqui estar para poderem evoluir. Esquecem tudo isso, Senhor, e tratam os pais mal. Misericórdia para todos esses filhos. Mas ajuda a todos aqueles que perderam os seus filhos, Senhor. Para todos esses pais, ajuda-os, Senhor. Pelos órfãos, também te rogamos. Enfim, por todas as crianças, por todos os adolescentes e jovens que se deixam perder na terra, Senhor, pela porta larga, porque pensam que querem viver, querem experimentar tudo e não pensam nem sabem que Tu existes, Jesus, e que só Tu nos levas e só contigo rumamos a uma vida melhor, com mais paz, com mais serenidade, com mais esperança na nossa vida. Ajuda a todos, bom Jesus, mas pedimos misericórdia para aqueles que não creem, para todos aqueles que também são nossos irmãos, Senhor, que são a causa do sofrimento dos seus irmãos, por todos os que fomentam as guerras. Te oramos por todos eles, meu Jesus. Ajuda-os a discernir, mas por aqueles também que perseguem a Tua doutrina,
nos dois lados da vida. Misericórdia para eles, Senhor, que não sabem que estão a gerar tanta dor e tanto sofrimento para eles próprios, porque a lei é de amor. Mas Tu, mesmo assim, nos dás o exemplo, Senhor, de termos a compaixão, de os compreendermos, de orarmos por eles, para que possamos, enfim, ajudar o seu espírito, talvez a ajudá-los a acordar. Ajuda a todos, meu bom Jesus. Onde houver dor, onde houver sofrimento, que os Teus mensageiros presentes junto de nós retirem de nós, Senhor, as vibrações, a nossa prece sincera e a espalhem por o mundo terra, de les a les, Senhor, pois és o governador de todos nós. Tu sabes onde há maior dor, onde há maior sofrimento, onde é mais necessário as nossas preces, as nossas vibrações de amor. Todos eles, Senhor, possam sentir a Tua presença amiga, através de serenidade, através de paz, através de um pouco que seja do Teu alívio, nos seus sofrimentos, nas suas dores, Senhor. Ajuda a todos, te pedimos, dos dois planos da vida. E ajuda-nos a todos nós a continuar com o nosso Evangelho, a continuar divulgando a Tua doutrina e que possamos atrair outros irmãos. Não interessa a religião que têm, somos cristãos, somos irmãos, que demos todas as mãos e nos ajudemos neste intercâmbio uns aos outros, para que todos possamos mudar. E cada um de nós se mudar, com o nosso exemplo, outros irmãos ajudemos a mudarem-se, para assim construirmos a paz entre todos nós. Que a Tua paz, Senhor, se derrame sobre todos, hoje e sempre. Que assim seja. Página 41. Vamos, irmão. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão serão nova força a erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua
minha mão, serão nova força a erguer o amor. Estamos quase a terminar o nosso Evangelho no Lar desta semana. Altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores espirituais, fluidificaram para nós. Aproveitemos este ambiente em harmonia, em paz e continuemos dialogando em família, tratando de assuntos que sejam da nossa importância, de necessidade de tratar. Lembramos que amanhã estaremos de volta com mais uma transmissão pelas 20h30 da nossa palestra, da nossa reunião doutrinária, e que os textos que nós utilizamos para o nosso Evangelho no Lar, eles são publicados mensalmente no Jornal Espírita. Por isso, se quiserem ter acesso previamente a esses textos, podem tornar-se assinantes do jornal e recebê-lo assim comodamente na vossa casa. Para mais informações, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.